Olá, pessoal! Estamos começando mais uma edição do Rural Imã, o podcast que fala com mulheres, dá voz a mulheres de tecnologia, investimentos, inovação e também ciência, porque não existe inovação sem ciência. Estou aqui com a minha co-host, Ângela. Tudo bom, Ângela? Tudo bom, Ju. E você falou de conexões, né? E eu vou falar que nós, jornalistas, a gente tem esse dom de falar, mas a gente também tem um dom que é de ouvir. E hoje a gente vai ouvir aqui a ciência neste episódio, porque a gente não faz nada sem a ciência por trás, sem a pesquisa. Então, bora lá para a nossa convidada de hoje? É isso, agro não existe sem ciência. Vamos para a nossa convidada, a gente vai falar de nanotecnologia, vamos falar de pesquisa, a Deep Techs, vamos falar de muita ciência com a Natália Nadeu. Mas antes, recadinhos, começando pelo comercial do bem. Pois é, final de ano, já falei várias vezes, é sempre importante, na verdade o ano inteiro, né? Mas final do ano é um momento especial para todo mundo, então por que não fazer o bem? Né? Nós apoiamos a campanha O Agro contra o Câncer, do Hospital de Amor de Barretos. Escaneie o QR Code, faça uma doação. Qualquer doação importa por uma campanha tão importante como essa. Bom, final de ano tem Rural Day, tá chegando, tá quase aí. Estamos nos 45, todos os palestrantes confirmados, muitos inscritos, vai ser um momento incrível. Então, corre que é a última chance de participar de um evento que vai discutir cenário, mercado, tendências e tecnologia no agronegócio. Queremos ver vocês lá. Sim, vamos se encontrar, vamos comemorar, vai ter churrasco no final, então vai ser super momento realmente de muito relacionamento e conteúdo, obviamente. Bom, não é o último evento do ano, não é, Ângela? Não é. Teremos também, nesse final de ano, estaremos lá, a Rural está lá, junto com essas mulheres no ENCOP, que é o Encontro Nacional das Cooperativistas. O tema desse ano são experiências para as mulheres do agro. Então, vamos falar de diversidade feminina, vamos falar também de assuntos ligados ao futuro do agronegócio, um espaço diferenciado para mostrar para as mulheres produtoras do agro as suas culturas, as suas tradições. Nós vamos falar também sobre parcerias. Olha, a programação desse evento está sensacional. Lá dentro desse evento tem uma surpresa esse ano. A gente vai ter um festival artístico, cultural e gastronômico para as mulheres, além de oficinas e palestras sobre empreendedorismo, psicologia, posicionamento e sucessão. É um tema bem sensível essa questão de sucessão familiar e também dessa parte da psicologia, de saúde mental. Então a gente vai tocar o coração dessas mulheres do agro, falando também da gestão das emoções no Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas, nesse início de dezembro, que vai ser realizado lá em Tupéva. Você vai, né, Ju? Com certeza, estaremos lá. Bom, escaneie o QR Code, então. Sim, a gente espera vocês lá também nesse evento super importante. Então, não deixe de pesquisar pelo Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas, escaneie esse QR Code e a gente se vê por lá. Pois é, para quem não puder participar, presencialmente temos a nossa comunidade online, então digital, então já escaneia aqui e participa com a gente. Mas bom, já falamos muito, vamos dar voz agora a mais uma mulher incrível. Quem é a Natália Nadeu? Por favor, Ângela, apresente nossa convidada. Vou apresentar a Natália, que chegou aqui na nossa mesa cast. A Natália é uma querida, a gente estava aqui, olha, esperando você chegar, viu, Natália? A Natália é farmacêutica, mestre e doutora em ciências farmacêuticas, experiência com controle de qualidade na indústria farmacêutica, veterinária e humana. Pesquisadora em desenvolvimento de sistemas de liberação de fármacos, caracterização físico-química e desempenho biológico. Autora e coautora de artigos revisados por diversos pares. Atualmente está como diretora científica da Small Nanotechnology e tem trabalhado no desenvolvimento de tecnologias capazes de melhorar a performance de moléculas químicas e biológicas no campo. Bora lá que a gente tem muita coisa para falar sobre isso, então, que envolve o campo, né? Sim, seja muito bem-vinda. Obrigada, Juliana, Ângela, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês.
Quero dizer que para mim é uma experiência incrível falar de tecnologia, em especial da nanotecnologia, que é uma ciência que me toca, né, que eu já venho caminhando, que faz parte da minha trajetória profissional há mais de 10 anos. E aproveito a oportunidade também para parabenizar vocês pela iniciativa, né, do podcast, de trazer, enfim, a voz de mulheres que estão inovando, que estão trazendo tecnologias para o agro. Isso é muito importante. Muito obrigada, a gente fica super feliz aí com esse feedback, né? E, bom, a Ângela, né, contou bem aí do seu vasto currículo, né? Mas conta quem é a Natália, conta um pouquinho da sua história e também como que você chegou até aqui. Pois é, né? Uma farmacêutica no agro, né? Quando me perguntam, eu falo, nossa, o que a farmacêutica está fazendo ali, né? Bom, quando eu faço uma retrospectiva, né, de onde começou tudo isso, eu sempre vou ali para o meu colegial, num momento que, na escola que eu estudava, eles tinham uma política de chamar profissionais, né, para falar sobre a sua trajetória, sobre a sua profissão. E eu tenho muito gravado na minha memória que eu tive um contato com uma pesquisadora, uma química na época, que era uma professora universitária, que foi falar sobre polímeros e materiais recicláveis. Já foi uma primeira inspiração para você. Exatamente. Aquilo ficou na minha cabeça de uma maneira que eu, durante todo o meu colegial, dizia, eu vou ser pesquisadora. Eu quero ser química, fiquei com aquela coisa, gostava da química, gostava da biologia, e nos ajustes aí, vou fazer a farmácia, que tem tudo a ver, né, com a química, com a biologia. Bom, foi uma trajetória totalmente não linear, e acho que isso é comum para todo mundo que acaba desenvolvendo aí uma deep tech e trazendo ciência para empreender. Então, eu comecei ali a faculdade de farmácia, fui fazer um estágio de iniciação científica dentro da química. Trabalhei naquele momento com química ambiental, então já tive um pequeno contato ali. Depois disso, eu fiz o mestrado, eu passei pela indústria farmacêutica, né? Eu tive a curiosidade de conhecer, já gostei muito da pesquisa, da academia, mas tive a curiosidade de ir para o mercado. Então, passei por indústrias farmacêuticas, por indústrias de saúde humana e veterinária, né? Então, aí também teve uma interface ali com o agro. Depois disso, eu voltei para a academia, ingressei no mestrado em ciências farmacêuticas, especificamente na parte de tecnologia farmacêutica e farmacotécnica. Então, a minha expertise é formulações, né? Eu sou formada para isso, com ênfase em nanotecnologia. Fiz o mestrado, fiz o doutorado sempre focado em saúde humana, né? Então, eu trabalhava com a terapia do câncer. O que a gente fazia era desenvolvimento de plataformas de delivery para fármacos que já estavam no mercado, mas que tinham problemas, né? Seja problema de estabilidade, de especificidade. Então, quando a gente fala de câncer, é muito comum que a quimioterapia vai debilitar muito o paciente, porque não é específica para a célula tumoral, então ela acaba afetando as nossas células não tumorais também. E eu trabalhava bem dessa interface, de trazer especificidade para fármacos que já estavam no mercado. Bom, ciências farmacêuticas no mestrado, no doutorado, fui para um instituto de física no pós-doc. E aí eu estava ali num grupo de pesquisa da física, que era muito multidisciplinar, né? Que tinha médico, que tinha biotecnólogo, que tinha farmacêutico, que tinha engenheiro, que tinha químico, e foi muito bacana esse momento, porque eu vi ali naquele grupo que tudo aquilo que eu tinha aprendido durante essa construção poderia ser aplicado a várias áreas. Eu sempre tive, durante mestrado, doutorado e pós-doc, um contato com o mercado, porque os grupos que eu participei, eles tinham uma interface com a indústria, né? Seja farmacêutica, seja veterinária, seja do agro, e para o desenvolvimento em conjunto ali, né, com as instituições. Então, eu sempre atuei nessa interface, eu sempre tive esse contato e sempre gostei,
dele. E ali no pós-doc foi que eu expandi a ideia de que tudo aquilo que tinha sido construído durante o mestrado, o doutorado, todas aquelas tecnologias, elas podiam ser utilizadas no agro. Eu acho que o cenário da pandemia contribuiu muito para isso, porque quando surgiu a vacina, né, e a vacina de RNA mensageiro só foi possível, né, por ter ali uma molécula de RNA protegida por uma nanopartícula, e isso abriu a mente do mundo em relação à nanotecnologia, e eu acho que isso foi uma mudança de chave ali, de que as empresas começassem a buscar mais essas tecnologias. Já muito bem consolidada no mercado farmacêutico, no mercado cosmético, o agro começou a olhar para isso, né? E foram diversas buscas por projetos ali naquele grupo, e foi aonde a gente olhou para isso e falou, é uma área que podemos atuar, né? Eu já tinha essa vontade de empreender em nanotecnologia, como eu sempre tive nessa interface, e foi daí que nasceu a Small, que é uma spin-off do grupo de nanotoxicologia e nanomedicina do Instituto de Física da USP de São Carlos. Olha só. Muito bacana. Olha só como as conexões que a gente falou aqui são, assim, extraordinárias. Porque como a gente ia imaginar que quem está lá na indústria farmacêutica, trabalhando como você, com pesquisa, com esse RNA, com nanotecnologia, isso vai colaborar de alguma forma com a cadeia do agronegócio. Então, assim, o agro, na verdade, ele está ali, não é só dentro da porteira, ele amplia para fora da porteira e ele avança para outros segmentos do mercado, seja a indústria farmacêutica, seja a logística, seja o pessoal da energia solar. O agro é muito vasto, né? Ele acaba influenciando em outras cadeias. E você falou para a gente de Deep Tech. Eu queria entender um pouquinho o que é e como você chegou para a Small e o que a Small faz, assim, para a gente poder entender melhor um pouquinho. Qual dor resolve, né? Vamos pro pitch. Isso. Bom, a Deep Tech é uma modalidade de startup ou até de empresa, né, que trabalha com fundamento científico, né, que traz um conceito científico, uma tecnologia para o mercado, né. É uma empresa, uma startup diferente? Porque a gente sabe que a ciência toma tempo, né? Sim. Que precisa ser investido ali. Então, é muita tecnologia, é muito recurso voltado para pesquisa, para que se possa colher o fruto disso e trazer isso para o mercado, né? Bom, hoje, na Small Nanotechnology, o que é que a gente pensa, né? O que é que a gente identificou como dores de mercado? Nós temos dois principais pilares. Um deles, a gente está falando ali de moléculas químicas, né? Dos agroquímicos, enfim, de moléculas químicas, e o outro está fundamentado na parte biológica, né? Para a parte dos químicos, o que é que a gente identifica hoje, né? A utilização de uma maneira que pode ser muito melhorada. Então, a gente tem pesquisas aí que mostram que cerca de um percentual menor do que 10% do que é aplicado ali na lavoura de fato realiza, né, a sua performance para aquilo que ele é aplicado. Então, isso é um percentual muito baixo, né? Ou seja, o que isso implica? Nós estamos gastando muito. Custo, né? Nós estamos falando em custo, nós estamos falando em impacto ambiental, muitas vezes, e nós estamos falando em impacto na saúde da pessoa, né? Do recurso humano que está ali aplicando aquela tecnologia. Aquele agroquímico, né? Aquele químico, né? Isso tudo pode ser revisto, revisitado, e a nanotecnologia tem muito a contribuir com isso.
como que ela contribui. Então, vamos supor, assim, primeiro que essas moléculas, elas têm uma série de problemas de instabilidade, né, ali no campo, seja ela por calor, por exposição à luz, sim, por excesso de chuva. Uma série de questões, né? Então, como que a nanotecnologia atua nesse sentido? A gente dá uma capinha para essa molécula, né? Essa molécula fica ali protegida, né? Essa capa, ela pode ter características. Então, por exemplo, se a gente quer uma melhor performance foliar, a gente pode colocar uma identificação química com a superfície foliar. Então, ela vai ficar retida ali naquela superfície de maneira mais efetiva, sendo absorvida de maneira mais efetiva. Ela pode ter uma afinidade, por exemplo, com a parte da raiz da planta, então ela vai efetivamente ficar naquele local por um período mais prolongado, né? E com essas tecnologias, a gente consegue reduzir muito a dosagem, né? Porque a efetividade é muito maior, né? De performance dessas moléculas. Então, seria nesse sentido. Na parte de biológicos, a gente identifica que o principal gargalo, né, dos biológicos está nas formulações, né? Porque hoje, os biológicos que têm uma baixa estabilidade, eles têm horário para ser aplicado, cuidados a serem tomados. Então, muitas vezes, algumas misturas são colocadas ali em campo com o biológico e inativa, né, o biológico. Então, pensando nesse gargalo de formulações, a gente traz toda essa expertise de tecnologia farmacêutica, né, que pode ou não contemplar nanotecnologia. Claro, quando a gente está falando de biológicos, a gente tem micro-organismos que estão numa escala diferente, né? Sim. Tem uma bactéria ali que pode ser 100 vezes, 1000 vezes maior do que a minha nanopartícula. Tem o vírus, que pode ser ali próximo em termos de escala, mas eu estou falando também de metabólitos, né? Que podem estar contemplados dentro dessa nanoestrutura. Estou falando de ativos que podem ser utilizados em sinergia nessa formulação do biológico, dando algumas características como uma maior estabilidade frente ao calor ou à exposição à radiação UV, né? Então, nesse sentido. E vocês atuam com todas as culturas? Não, a gente está desenvolvendo algumas tecnologias próprias, né, nesses 2 pilares que eu te falei. Nós estamos em fase de validação, tá? A gente tem feito algumas coisas com a soja, mas na hora que a gente for colocar isso no campo para validar, a gente vai cultura a cultura para ver as melhorias, né? O que a gente consegue trazer aí de dados, né? Porque aí a gente tem que chegar para o produtor e falar, olha, você vai economizar X, você vai aumentar a sua produtividade X%, né? Porque aí, para ele, pouco importa, né? O que a gente fez ali. Importa o resultado que ele vai ter no fim, né, em termos de custo. Principalmente no custo, exatamente. Né? Que sem dúvida, para o produtor. Ô, Natália, e cada vez mais vocês vêm notando que o uso do biológico com o químico se torna aí algo que no futuro a gente vai ver esse equilíbrio de estar usando as duas coisas ao mesmo tempo? A tendência, né, eu acredito que seria a redução do químico, né? Mas que sim, que ele possa ser compatibilizado com o biológico. Eu acho que a cartela de biológicos tende a crescer, né? Especialmente se for possível dar suporte para essas questões, né? Que hoje são mais relevantes dos biológicos, mas acredito sim que o químico vai fazer parte por um período longo ainda. Eu só acho que a gente vai conseguir otimizar a utilização. Eu acho que a gente vai ganhar muito conhecimento agora no menos é mais. Sim, sabe? ganhando essa efetividade que você comentou, né? Usando menos e equilibrando com o biológico. Exato. Bom, o Brasil tem protagonizado, né, a questão dos biológicos e tem uma projeção alta. A questão é também o que é hype e o que realmente dá efetividade, né? Como você comentou. Mas até para fechar sobre a sua trajetória, fiquei bastante curiosa, porque eu também fiz universidade, fiz mestrado, e aí cheguei a tentar o doutorado,
em economia aplicada, desisti porque não era nada aplicado ao mercado e fiquei bastante frustrada até por essa questão da academia estar tão distante. E aí você comenta que até a Small, ela é uma spin-off, né, que vem de algo da academia, você mesmo tem toda essa trajetória acadêmica e resolveu, né, transformar o paper numa solução realmente ali aplicada no agronegócio, no caso agora do agro. Conta um pouquinho, assim, qual foi o desafio disso? Como que você visualizou que teria a possibilidade de você, né, de fato, empreender e virar aí uma diretora científica, enfim. Como que foi? Olha, na verdade, ele não foi, ele tá sendo, né? Porque é um desafio diário, né? Sim. Mas eu falo assim que o principal desafio foi realmente entender uma mudança de chave, né? Na academia, a gente projeta, a gente se fundamenta ali em artigos científicos, projeta o que a gente vai fazer, a gente caminha na pesquisa, 90% dá errado, tem 10% que dá certo, e a gente se firma nesses 10% e chega numa tecnologia, numa plataforma tecnológica, enfim. E a gente fala, nossa, essa plataforma faz isso. E aí, vamos aplicar. No mercado, a coisa é um pouquinho diferente. Então, você primeiro enxerga o gargalo do mercado. E aí você olha para ele e fala, tá, mas qual é o impacto financeiro e social desse problema? E aí você levanta dados. Os impactos são esses, né? E como será que eu posso resolver esse problema? Então, quando a gente está na academia, a tecnologia, ela é a primeira coisa, ela está figurando, né? E quando a gente está no mercado, não é assim, é a demanda do mercado que está figurando, né? Porque a gente tem o suporte técnico, né, para pensar no problema e para tentar resolver o problema com a tecnologia. Então, a tecnologia não pode estar em primeiro lugar, né? E é muito difícil essa mudança pro pesquisador, porque a vida inteira ele foi condicionado a só desenvolver. Sim. Desenvolver sem propósito. O propósito a gente acha lá na frente. E no mercado, se você desenvolve sem propósito, você vai perder tempo. E dinheiro. Exato. E eu acho que é isso, eu acho que esse é o principal ponto aí, né? Essa virada de pensamento, eu acho que agora vejo uns movimentos de cursos de pós-graduação que estão mostrando um pouquinho, né? De graduação também. Para os seus alunos, o que é o mercado, o que é empreender, trazendo um pouquinho dos conceitos, ajudando um pouco nessa virada de chave. Eu confesso que eu entrei zero. Uhum. Não sabia como era, e aprendi na dor, né? Fui batendo cabeça, aprendendo. Uma coisa que eu fiz muito foi conversar com pessoas, né? Pessoas que passaram por isso, e por isso eu sempre que alguém me questiona hoje, eu falo assim, conversa com fulano, ciclano que passou por isso, veja como que veja como que você pode, antes de mergulhar, entender como funciona, qual é a dinâmica, porque não é uma dinâmica fácil, né? Cada trajetória tem seu desafio. Sim. E esse é um desafio, né? Então você tem que estar preparada para ele. Assim como você estava preparado para o desafio da academia naquele momento, Sim. né? Isso é o mais importante que eu acho. E olhando, né, para Deep Techs, agora até tem tido, né, bastante, enfim, como que eu posso dizer? Está crescente, né, o movimento de Deep Techs no Brasil, tem se discutido muito, a gente tem relatórios, mas um dos grandes desafios, falando ainda de desafio, né, como você comentou, e aí olhando ainda mais, né, que você falou de ser Deep, que é farmácia, e a gente olha o agro, que depende, para testar, depende de safras, depende do clima, tá, conforme você precisa que ele esteja ali para, de fato, você conseguir testar, porque afinal, né, a gente está falando de testes de laboratório, num laboratório aberto, né, que tudo pode acontecer. E nesse processo, você precisa de investimento, né? Como você comentou, investimento de tempo, investimento de recursos, investimento em pessoas. Sim.
Como que está sendo essa sua trajetória e, assim, você está conseguindo parcerias com empresas, com, né, algum projeto de inovação aberta? Conta um pouquinho como que você tem buscado também, que eu acho que isso é bastante relevante, assim, a gente que trabalha muito no conceito de inovação, ecossistema de inovação, né, e justamente olhando para apoiar a jornada empreendedora. Eu vejo assim que isso está melhorando muito no Brasil, né? Eu estive num evento da Emerge alguns dias atrás e o pessoal falava muito de dados que o Brasil é o país que mais tem deep techs e o que menos investe nelas também. Né? Exato. Então, na verdade, o pessoal, né, que está num estágio mais avançado tem captado muito recursos de fora até, né, para suas empresas. E eu acho que no estágio inicial nós temos algum aporte ali das FAPs, principalmente. Nós que estamos dentro do estado de São Paulo temos a FAPESP, né, que é um respiro inicial que ajuda bastante. Faz um trabalho incrível, né, a FAPESP? Exato. Um apoio científico, né? E destaco também o trabalho do Sebrae, né? O Sebrae também está vindo com programas muito bacanas a nível nacional e trazendo fomento, né? Com parcerias aí com o Ilinca, com a AB Startups e com conteúdos muito bacana. E eu acho que é isso, sabe? Há uns editais na área de agro, compete muito com inteligência artificial, né? E o agro digital. Eu até falo que é muito injusto, porque às vezes coloca tudo no mesmo bolo, né? E a questão de digital e inteligência artificial acaba sempre tendo um apelo maior, né? Sim. Ainda mais pela hype, né? Que a gente falou tanto de hype. Exato. Né? E então eu acho que tá melhorando mesmo. E eu enxergo, né, que essas políticas do Sebrae, das FAPs, até FINEP, né, para um estágio um pouquinho mais avançado, tem dado suporte aí para que essas empresas tenham um respiro inicial, para que chegue com essas tecnologias ali até um TRL que possibilite uma fase de escalonamento e aí uma busca, né, por empresas que queiram licenciar tecnologia ou que queiram estabelecer uma parceria, mas eu sempre falo que é muito importante não depender apenas de fomento. Né, de fomento público. Sim. Porque senão a empresa morre. Sim. Então, é claro que a gente vai fazendo um networking, a gente vai apresentando as tecnologias, as possibilidades, o que a gente tem de know-how, como a gente pode atuar tanto na parte de prestação de serviço, quanto na parte de consultoria, e vai fazendo contato, e vai estabelecendo parcerias, né? E as empresas também podem olhar para essas startups através da lei do bem, isso é muito bacana, Sim. né? E então formam-se, estabelecem parcerias muito interessantes para ambos os lados, né? A questão da inovação aberta, né, é muito bacana, e aí eu acho que existe uma ponte entre academia e indústria, né? E a startup está localizada bem ali no meio daquela ponte, tentando trazer os dois lados para perto. E a gente vem trabalhando nesse sentido e a gente vê que muitas startups chegaram a unicórnio dessa maneira, né? Trabalhando dessa maneira. Ô, Natália, e quando você fala dessas plataformas tecnológicas e aonde você está ali nesse centrinho onde acontece tudo, o que você poderia trazer para a gente aqui, para quem está nos ouvindo, da abordagem da Esmal? Qual que é o diferencial de vocês? Então, o que eu sempre falo é que a formação farmacêutica muda tudo. Tá? Por quê? Eu vejo que, e isso não é uma percepção minha, mas de todo mundo que eu vou conhecendo no meio do caminho, que eu vou conversando, que o profissional de formulações, ele tá muito escasso no mercado, né? Todo mundo reclama que não tem recurso humano especializado nisso, e eu acho que a gente vem muito com essa
essa bagagem, né? Com essa bagagem em formulações, nessa especialidade, que tem a parte de nanotecnologia também, mas que não é só isso, né? A gente trabalha com microencapsulamento, a gente trabalha com formulações em geral, e aí tem uma série de possibilidades, né? Que a gente traz um pouquinho até da indústria farmacêutica para o agro, e é importante dizer aqui que o grande desafio, né, para o agro é a questão de custo e escalonamento, porque a gente sabe fazer, né, uma série de composições na parte de formulações, a gente sabe os resultados que a gente pode ter com essas composições, só que para o agro a gente não pode pensar pequeno, né? Porque na saúde humana você vai produzir 5 ml de um frasco de medicamento de alto custo que o mercado paga, né? No agro não é assim, a gente vai produzir em muitos litros e tem que ser um custo acessível, né? E até a parte de maquinário mesmo tecnológico para essa produção, né? Porque a gente não tem equipamentos como a gente tem dentro de um laboratório farmacêutico ali. Sim. Né? Então a gente está falando de misturadores, coisas que são simples, né? E se trata de uma química muito fina. Então o grande desafio é ajustar essa química da maneira como ela tem que ser executada, e eu acho que a Smol traz todo esse respaldo, né, para que a gente possa, em conjunto com outras empresas, ser um braço mesmo deles para dar esse suporte e para dividir essa expertise. Agora, uma dúvida de uma pessoa leiga em questões de nanotecnologia. É necessário passar também por toda a questão dos processos no Ministério da Agricultura, Anvisa, como que é? Então, hoje, esse é até um questionamento muito comum, né? Sim. Nas reuniões que eu tenho, a questão regulatória. Então, vamos lá, né? O agro te procura muito, então. A questão regulatória hoje não existe. Como é que funciona? O produto, ele é registrado pela classe que ele se enquadra, né? Uhum. Não surpreendentemente, o que nós temos hoje no mercado? Fertilizantes, né? Sim. Porque o processo é mais rápido, né? E vai acontecer primeiro, né? Agora, o processo regulatório, no Brasil, ele acontece à medida que a tecnologia desenvolve, né? Nós temos como exemplo os biológicos. Quando que a gente regulou os biológicos? E desde quando eles estão no mercado? Sim. Então, é o que vem acontecendo com a nanotecnologia. Não há métodos estabelecidos para que a gente faça a verificação da estabilidade disso, da toxicidade disso. O que a gente faz? A gente traz um pouco da farmácia, né? Uhum. Coisas que a gente já vem desenvolvendo, que a gente já sabe que é um processo estabelecido pela Anvisa, que também em nanotecnologia tem olhado meio que caso a caso, tentando criar uma legislação mais geral. Mas isso vem crescendo, essa demanda vem crescendo dentro do mapa, e eu acredito que isso vai para né? Sim. Nós temos que lutar para isso, né? Sim. Expandir a tecnologia e mostrar essa necessidade para as agências regulatórias. Você falou de fertilizante, e pensando no futuro do agronegócio, quais são as principais aplicações que você enxerga ganhando essa escala primeiro? São os fertilizantes inteligentes mesmo, ou a gente pode olhar para os defensivos nanoestruturados ou formulações biológicas de alta performance? Olha, os fertilizantes já estão aí, né? Se a gente olhar, já tem no mercado. Eu acho que os demais são os próximos, e vão demorar um pouquinho mais, porque é o que está em pesquisa agora, né? É o que o pessoal está falando. Tem uma coisa muito, assim, futurística, que não é mais, porque a galera já está começando a colocar no mercado. Eu vi essa semana uma empresa do agro fazendo um lançamento, que é o RNA, né, que na saúde humana já está super bem consolidada, a eficácia e tudo isso. E o RNA, o gargalo dele é o delivery,
né? Então, é inevitável que a nanotecnologia vai precisar dar suporte para isso, né? Então, eu vejo nessa ordem que você falou, o fertilizante em primeiro, mas eu acho que esses outros vão ser a consequência do fertilizante. Então, no futuro próximo, a gente já vai estar olhando para esse RNA de uma forma diferente até no campo. Sim, exatamente. Vamos falar de ESG? Vamos falar de diversidade, né? Sim. Porque até esse relatório que eu comentei, inclusive da Emerge, né? E traz aí também a questão da diversidade. Deep Tech ainda é uma área, né? A gente fala aqui das Agtechs, para vocês terem uma ideia, na base da Rural a gente tem 650 Agtechs, menos de 20% tem mulheres fundadoras ou cofundadoras, né, no time de fundação das startups. Então, ainda são, né, a representatividade ainda é muito baixa em relação às mulheres nas lideranças das Agtechs. Quando a gente entra nas DIPs, né, também, por mais que universidades como, né, a própria Exalc, onde eu sou formada, lá começou com 100% homens, né, agora num curso de agronomia, engenharia agronômica, e hoje já são mais de 50%. Mas mesmo assim a gente vê mais 50%, mas não está virando fundadora de startup, né? E diferente, né, dessa sua trajetória. Então, conta um pouquinho, né? Como tem sido você ocupando esse espaço de liderança? O que você acredita que precisa mudar? Que tipo de apoio você acha que você precisa em relação a ser uma liderança feminina numa Deep Tech? Olha, eu acho que a palavra toda, né, tá em resiliência, porque não é diferente da academia, né, que você acorda todo dia, vai lá, coloca toda a energia ali num propósito que seja, e aí você tem 98% de não, né? 2% talvez de sim. Mas o que eu acho importante é que aqueles 98% de não vão pensar em tudo que você falou, vão levar aquilo para si, vão refletir. Sim. E muitas vezes volta. E volta. Em algum momento, ele vai revisitar, né, a nanotecnologia e vai falar, nossa, eu falei com a Natália, vou falar com ela de novo. Então, eu vejo muito isso acontecer, né? E esse não vai lá para os 2% do sim. Exatamente. Então, assim, o que eu acho é que a nanotecnologia, ela foi utilizada de maneira errada, né? Há algum tempo atrás, né? Por produtos que falavam que era nanotecnologia e, na verdade, não era, né? Isso queimou muito o mercado. Então, quando você fala, as pessoas têm uma resistência. E a gente está aqui para mostrar que, usando da maneira adequada e tendo critérios, né, a gente tem que se beneficiar e muito da tecnologia, né? Então, é um movimento mesmo. Eu quero todo mundo falando de nanotecnologia, assim como tá todo mundo falando de bioinsumos, né? Porque no começo também era assim com os bioinsumos. Sim. Eu lembro disso, né? Você falava para um agrônomo de bioinsumo, ele falava assim, isso não funciona. Isso nunca vai funcionar. A questão também da governança da mulher dentro da área de pesquisa é um desafio, né, Natália? Porque eu falo isso que recentemente a gente teve uma pesquisadora que ganhou o Nobel da Agricultura, Maria Ângela Hungria. Exatamente. Né? Então a gente observa que cada vez mais, se você vê a história da Maria Ângela, você vê, igual você disse, você vem numa carreira, aí você vem recebendo os nãos, aí esse não se torna um sim. Quando você está dentro da pesquisa, você faz projeto. Só que agora, os projetistas, que são vocês pesquisadores, também tiveram que se readequar, ou estão se readequando, porque vocês também têm que vender esse projeto. Que agora tem que ser um produto, na verdade, e que tem que virar um produto, né? Então, assim, são etapas que nós como mulheres, e você dentro da pesquisa, como a Maria Ângela, vão galgando e vão subindo esse degrau, mas outras pessoas vão sendo inspiradas por vocês. Aliás, eu quero deixar um recado aqui, Juliana, porque a gente está tentando, viu, gente, trazer a Maria Ângela Hungria aqui para essa mesa cast, porque a gente está se inspirando, viu, sim, Natália? Sim. Em vocês, da ciência, da pesquisa, porque tem aquela velha frase que ninguém faz nada sozinho, mas
nesse caso aqui, o agro, ele não anda sem a pesquisa e também não anda sem a tecnologia. Por exemplo, para um fertilizante, para um produto chegar no campo e a forma que ele vai ser aplicado, tem que ter uma tecnologia lá. Não é só aquele maquinário com uma capacidade de litros para poder fazer a pulverização, mas tem os biquinhos das máquinas que, dependendo da composição, entope. Então, assim, tudo caminha junto. Começa na pesquisa, começa por vocês, vai para a tecnologia, vai para as AGTECs, vai para as DeepTechs e chega ao campo com a ajuda da indústria, da tecnologia, né? Sim, você falou da Mariângela, né? A gente vai deixar aqui o link do episódio que ela participa com o nosso grande amigo Paulo Ozaki no Agro Resenha, mas já deixo o convite aqui publicamente que a gente gostaria de convidá-la a participar aqui conosco, contando como foi receber esse prêmio, né? E acho que bem legal também, nós estivemos recentemente no Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, e lá, né, tem o prêmio ABAG junto do Bayer, que também começa premiando uma cientista, né? Sim, é o segundo ano já que uma cientista, né, uma pesquisadora, professora e cientista recebe esse prêmio. E esse ano foi uma professora do sul de Minas, de uma universidade de lá, da Lila, que recebeu esse prêmio também, que trabalha com essa questão dos biológicos. Então a gente cada vez mais está enxergando, né, a potência que vocês, pesquisadores, né, são para essa cadeia do agronegócio. Sim, para inspirar outras, né? Mas é o que você comentou, Natália, em relação que começou, né, os próprios bioinsumos também era pouco falado, agora acho que de certa forma a tecnologia, inclusive no agro, né, a gente teve um momento ali que eu falo hype o tempo todo, mas realmente, né, que todo mundo falava, né, um monte de startup aparecendo, infelizmente tiveram muitas que nem utilizavam ciência, né, e isso para o produtor foi muito ruim, porque ele testou, e agora hoje a gente chega, bate na porta lá na porteira, né, ele fala... Ele já está até aqui, né, de vendedor, já está até aqui de custo, vai falar, mas o que eu vou colocar esse negócio? Já coloquei um monte desses negócios aqui e não funcionou nada, né? Então, por isso que é sempre importante a gente ter, que a tecnologia ela realmente esteja, né, presa à ciência, que seja testada, que seja validada, que de fato a gente possa mostrar resultado. Mas não é só isso, né? Acho que a Natália vai concordar comigo, porque você trabalha com dados também. Não adianta você chegar na fazenda e instalar várias coisas mirabolantes na fazenda se você, dentro da fazenda, não tem uma área ou com a ajuda da AGTEC, com pessoas que transformam esses dados em ação, não é, Natália? Exatamente. Isso é muito importante, né? Porque você precisa primeiro mapear aqui qual é o resultado que você está buscando, né? Para que você possa, de fato, conseguir mensurar o que aquela tecnologia consegue trazer para você em termos de benefício, né? Mas eu enxergo muito que essa validação de campo, ela é muito importante, e na nossa área é muito comum, assim... Se um validar, e aquele tem influência sobre os demais, ou seja, ele validou, e aí ele fala, pessoal, vem aqui ver o que aconteceu com a tecnologia da Small, o que ela desenvolveu. Aí é um selo, né? Então, eu percebo, assim, que é um mercado muito amplo, mas bem fechado, assim, onde um indica para o outro, e aí as coisas vão caminhando, né? Muitos influentes na área que têm grande credibilidade. Sim. Então, você comentou até da Mariângela, e eu acho que o prêmio que ela recebeu, assim, foi muito bacana para a área dos biológicos, porque isso expandiu, e aí o pessoal abriu a cabeça também para isso, né? Não à toa o Brasil lidera esse mercado hoje e vem crescendo muito em pesquisa nessa área. Então eu acho que é isso, eu acho que é preciso essa validação, e junto a pessoas que são influentes e que te carregam ali um selo de qualidade, sabe? Ah, não, se o fulano falou, é porque realmente é bom. Antes da gente ir para a pergunta rápida, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu trabalhei muito tempo com questões climáticas, né, dentro dessa temática da questão da mudança climática, da previsão do tempo. Dentro da SMAL e das formulações, dentro das suas pesquisas, as condições ambientais, elas têm um peso importante na hora de fazer essa formulação?
Com certeza, né? Mudança climática é nosso desafio-chave, né? Sempre quando a gente seleciona um material para produzir uma partícula que seja, ou um aditivo para uma formulação, a gente já primeiro olha para a cultura, que seria, né, o destino, e o que as mudanças climáticas têm causado nessa cultura, e o que é mais importante para ela, né? Então, nesse sentido, a gente pensa muito na questão do estresse hídrico, a questão da exposição à radiação solar, que vem sendo cada vez mais elevada, né? Sim. E mais danosa. A questão do calor, né? Essas são questões assim fundamentais que a gente sempre contempla nesse estudo inicial, né, dos materiais, da seleção e tudo isso. E são dores que o mercado sempre pontua, né? Sempre que até que quando se expõe uma praga, alguma coisa assim, sempre tem algo assim, e a gente também vem assistindo uma piora como resultado das alterações climáticas e tudo isso. Então, isso está em pauta o tempo todo. Vamos lá para o nosso bate-bola. Porque aqui, mulher também bate bola, né? Se inspirando na Marta aí. Bom, vamos lá. Qual inovação do agro pode mudar tudo nos próximos anos? Olha, eu não acredito em uma inovação. Eu acredito numa tríade que está fundamentada aí em biológico, inteligência artificial e nanotecnologia. Eu acredito que isso aí vai mudar paradigmas. Você, no início desse podcast, comentou sobre uma pessoa que te inspirou lá atrás, uma mulher. Tem uma outra mulher que te inspirou desses últimos anos ou continua te inspirando? Olha, eu tenho algumas mulheres que me inspiraram nessa transição aí, né, para olhar para o mercado agro, em diversas áreas. Vou falar sobre algumas aqui. Na área de marketing e comunicação tem a Vanessa Sabioni, que comanda lá o Agro Mulher, que é bem bacana também, uma iniciativa bem legal. Na parte de sucessão, eu acompanho bastante a Natália Baldan, na questão da sucessão. E assim, gente, eu como uma cientista nata, né, não poderia deixar de falar que a Mariângela Hungria hoje é a grande referência, né? A gente fala muito dela e das conquistas dela e de tudo que ela plantou e colheu, né, na parte de bioinsumos. Boa. E depois de tanto aprendizado, né, na academia, no mercado, que conselho você deixaria aí para as próximas gerações de mulheres no agro? Ou de mulheres, de forma geral? Bom, puxando um pouquinho para a possibilidade de acadêmicos transicionarem para esse mercado, eu diria que tem que ter coragem, né, e acreditar na construção de base científica que você tem e tentar mostrar para o mundo a importância que isso tem, né, para que as coisas evoluam, né, de uma maneira assim muito impactante nos negócios. Natália, só uma observação, desculpa te interromper, Ângela, mas em poucas edições de podcast já é a segunda que fala de coragem, né? Sim. Não é à toa que é substantivo feminino, né? Exato, é coragem. E dentro dessa coragem eu vou te falar outra coisa, antes de eu te fazer a pergunta do bate-bola. Pensar também que a gente precisa de alguém para nos suceder em tudo que a gente faz, né? Exato. A gente tem uma cultura que parece que a gente não pensa em ter a continuidade, né? Eu acho que eu fico imaginando o que se passa na cabeça da Mariângela Hungria nesse momento, né? Quem que tá aqui, quem que eu estou ensinando a me suceder, continuar esse trabalho, continuar essa evolução, né? É necessário que a gente, qualquer lugar que você esteja, né? Na sua casa, em outro tipo de trabalho, fora do agronegócio, mas, gente, isso é importante. E sucessão é uma palavra que eu já venho ouvindo ela, olha, há muito tempo. E mesmo assim a gente pena nisso, porque a gente precisa ensinar as pessoas a nos substituírem, porque senão vai chegar no que você disse.
daqui a pouco eu não tô achando, né? Já tem problema de mão de obra, eu não vou conseguir achar gente para dar essa continuidade, né, nesse futuro tão lindo que o Brasil tem pela frente. Última pergunta do nosso bate-bola. Eu queria que você trouxesse para gente uma dica de algum conteúdo a respeito da sua área de nanotecnologia que você pudesse passar aqui como referência para quem está nos acompanhando. Pode ser um livro, um podcast? Olha, tem muitos livros, tá? Mas pensando assim numa linguagem mais simples, tá? Para acesso, eu indicaria, eu indicaria as cartilhas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Tem bastante coisa ali sobre nanotecnologia. Os conteúdos que a Embrapa traz, né, na temática, tem bastante coisa também. Indico que vocês entrem no Novo Agro, que é um blog, também tem a comunidade lá no LinkedIn. É uma plataforma muito bacana que traz muito conteúdo e com uma linguagem muito acessível, né? É bem bacana, vai lá no Novo Agro que vale a pena. E também tem o conteúdo aí gerado pelo professor Zuccolotto, né? Que foi lá o meu mentor do pós-doc, que trabalha com nanotecnologia. Ele tem livro publicado também, não tem, o Zuccolotto? Ou artigo que eu vi, alguns papers com certeza. Ele tem uma série de escrita, porque ele é professor de escrita científica também, né? Então ele tem um conteúdo nessa área de escrita científica, mas tem as palestras gravadas aí, onde ele fala só sobre nanotecnologia, até sobre nanotecnologia no agro, né? Muito bom. E já foi agora estabelecido numa pós-graduação, acho que do Solo Agro, da Exalc. Eu acho que já tem um módulo de nanotecnologia que ele está ministrando. Então, o pessoal já tá enxergando a importância disso, né? De saber o fundamento, de entender a tecnologia. Isso é muito bacana. Necessário. Transformar a ciência em educação também, exatamente. Né? Bom, infelizmente, estamos chegando ao fim. Mas antes da gente terminar o episódio de hoje... Tá tão gostoso, a gente podia continuar aqui, ó, falando desse assunto, quentinho, né? Aqui, tá né? quentinho Enfim. hoje. Bom, que mensagem final você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Eu gostaria de dizer que a base científica, ela é muito importante para a validação para um sucesso, né, no mercado, e que é para as pessoas olharem para isso, né, olharem para a fundamentação e associar isso com a possibilidade de ter mérito e prosperidade e inovar e sair um pouquinho da zona de conforto, sabe, olhar para essas novas tecnologias que estão no mercado, que elas vêm para contribuir muito. Natália, quando a gente finaliza aqui o podcast, a gente tem o ritual de fazer um brinde. A gente brinda a alguém ou alguma coisa. Então, hoje eu vou fazer esse brinde aqui a você, pesquisadora, pelo seu trabalho, pela essa carreira bonita e pelo tudo que você está fazendo na área de pesquisa para essa ciência que eu tenho certeza que não só hoje, mas o amanhã do nosso país tropical vai ser beneficiado pelo trabalho que você desenvolve. Então, um brinde a essa ciência. Um brinde à ciência. Um brinde à ciência. Isso. Vou até tomar. Você quer brindar alguma coisa especial? Eu quero brindar as mulheres que inovam no agro com tecnologia, em especial a nanotecnologia, e dizer que a nanotecnologia, ela também é tech e ela também é pop. Mais um brinde, muito então. Bom, muito bom. É isso aí. Eu as mulheres cientistas, mulheres empreendedoras que estão aí, de fato, transformando o nosso agro mais inclusivo, inovador e sustentável. É isso. Um brinde, então. Brindamos. É isso, a gente vai encerrar por aqui esse podcast, mais uma vez agradecendo, Natália, a sua presença aqui na nossa mesa Cast do Rural Woman, dizer para vocês que acompanham a gente aqui no Rural que toda vez que a gente traz alguém aqui para vocês é para trazer e compartilhar esse conhecimento, busquem as informações, porque hoje sem conhecimento a gente também não anda, né? Conhecimento é importante para todos nós, né, Ju? Exatamente. Quero agradecer a todos os ouvintes, quero agradecer a Natália pelo seu tempo, por compartilhar, né, toda essa vasta experiência. E, bom, será sempre muito bem-vinda aqui.
Muito obrigada, Ângela, também. Obrigada, Encerramos Ju. assim mais um episódio do nosso Rural Women. E fiquem ligados lá no nosso grupo do Rural. Venha participar com a gente. Olha aqui no QR Code, clica, participa e vem interagir com a gente também nos bastidores. Até mais. Tchau.